Olá, bom dia, turminha do sexto ano. Eu sou o professor de filosofia agora de vocês, além de professor de língua inglesa, certo? Eu estou assumindo aqui, não vai ser mais o meu xará, o Felipe, que ensinava filosofia a vocês, será eu agora, porque além de formação em língua inglesa, eu também tenho formação no curso de licenciatura em filosofia. Eu trabalho dando aula de língua inglesa e dando aula de filosofia. E agora eu assumi aqui a turma de vocês, certo? Essa é a nossa primeira aula, aqui pela plataforma virtual. É a minha primeira aula de filosofia com vocês e é também a primeira aula aqui através do YouTube, né? Através da internet. Vamos começar então a nossa aula de hoje. Veja, o que vamos estudar hoje? Qual é o conteúdo da nossa aula? Observa bem essa imagem aqui, essa ilustração, né? Do universo, os planetas, as estrelas, galáxias, a Terra. O tema é o cosmos, o bem e o mal, a filosofia do estoicismo. O estoicismo foi uma corrente filosófica da antiguidade, tá? E o cosmos está representado aqui por essa imagem. Ao longo da aula eu vou explicar melhor essas palavras. E o bem e o mal se refere às nossas ações, se refere à ética, né? A reflexão sobre as nossas ações e a própria prática, né? Nossa conduta prática na vida. Vamos começar. O estoicismo. O estoicismo foi uma das correntes filosóficas do helenismo mais influentes na antiguidade. Essa escola de pensamento originou-se na cidade grega de Atenas, próximo ao ano 300 a.C., embora seu fundador, Zenão, tenha sido um estrangeiro natural de Cítio, atual Lárnaca, na ilha de Chipre. O nome dessa escola originou-se do local em que esse pensador se reunia com seus discípulos, a saber, um pórtico do espaço público destinado à discussão política em Atenas, a Ágora. Veja, quando a gente fala em antiguidade, a gente está falando de um período, né, muito distante da onde a gente vive agora, que é a contemporaneidade, não é? Quando a gente estuda filosofia, a gente tem que ter essa noção histórica, né? História e filosofia estão muito juntas, né? Para a gente entender em que momento esses filósofos viveram. Eu estou falando de 300 antes de Cristo. Vocês sabem que o nosso calendário, né, é um calendário cristão. Ele é baseado no nascimento de Cristo. A gente conta o tempo do maior para o menor antes de Cristo e quando Cristo nasce, né, do menor para o maior. Veja, de 300 antes de Cristo o tempo vai diminuindo. 299, 298, entende? Até chegar o ano 1, né? E daí a partir de Cristo a gente conta século 1, século 2, século 3, século 4. Entendem o que eu estou querendo dizer? É dessa maneira que se divide o tempo. Então, em 300 a.C., antes de existir Jesus Cristo, no período da antiguidade, existia um filósofo chamado Zenão de Cítio. Cítio era a cidade dele, não é? Ele não era de Atenas, era de Cítio. E ele fundou o estoicismo. Tá? Vamos colocar a imagem dele aqui. Ele fundou o estoicismo, essa escola filosófica, e que ela ficava localizada num pórtico, diz aqui no texto, ó, do espaço público destinado à discussão política em Atenas, a Ágora. Atenas era uma cidade na Grécia, né? E a Ágora, essa palavrinha Ágora, ela quer dizer é um local que é uma praça. A Ágora é uma praça, mas ao mesmo tempo é um mercado, né, onde se faz comércio, se fazia comércio. Era um porto marítimo onde chegavam embarcações com mercadorias, com estrangeiros, pessoas de outras cidades também, né? E era um local de reunião de artistas, de poetas, de políticos, né? E de filósofos. E na Ágora
se discutia de tudo, né? Era um local público. Então, o estoicismo ele surgiu no pórtico. Vamos ver aqui a imagem do pórtico para vocês entenderem melhor, conseguirem visualizar e imaginar do que a gente está falando. Veja, esse era o local, esse é o pórtico, tá? Olha aqui embaixo. O nome estoicismo vem da palavra grega estoa, que significa pórtico, um corredor coberto e cercado por pilastras. Aí vocês perguntam, professor, mas essa é uma foto da antiguidade? Não, porque na antiguidade não existia foto, né? Só existia pintura. Essa arquitetura aqui, ela é atual, mas era dessa mesma maneira que da antiguidade, tá? Então, os filósofos eles se reuniam aqui nesse local, que era na Ágora, debaixo aqui desse teto, dessas pilastras. Enfim, é uma representação, tá? Uma representação fotográfica da antiguidade aqui, lá na Grécia. Então, os estoicos, eles se chamam dessa maneira, né? Esses pensadores que partilhavam da mesma forma de pensar, dessa doutrina filosófica, porque vem de estoa, né? Estoa é a palavra grega que significa pórtico, que é esse local. Então ficou conhecido como estoicismo. Tá, e quais são as características do estoicismo? O que é que essa escola de filosofia pensava? No que é que eles acreditavam? O que é que eles diziam? Características do estoicismo. Vamos ler. Primeiramente, precisamos entender que o pensamento filosófico da Grécia Antiga compreendia que há uma relação intrínseca entre a alma do ser humano e o cosmos. Tal cosmovisão estava baseada na busca pela compreensão das leis que existem no cosmos, porque elas, de certo modo, podem funcionar como modelo de conduta. Lembra da imagem que está lá no primeiro slide que eu disse, olha para essa imagem aqui, que tem os planetas, a Terra, as galáxias, né, as constelações. Eu coloquei aquilo ali para a gente visualizar o que é cosmos. Quando a gente fala em cosmos, na filosofia antiga, quer dizer tudo aquilo que existe, tá? A própria natureza, os astros, a Terra, tudo que é vivo faz parte do cosmos. Tá? Então, cosmos é o que está fora da gente, né? Os filósofos na Grécia Antiga tinham essa ideia. E eles diziam que existe uma relação intrínseca. O que quer dizer intrínseco, professor? Quer dizer que é uma relação que faz parte, que não pode ser de outra maneira a não ser de tal forma. A alma do ser humano está, digamos, vamos utilizar uma palavra moderna, né, atual, conectada com o cosmos, faz parte do cosmos. A alma humana não existe sem o cosmos, né? E tudo que acontece nas nossas vidas, diziam os filósofos antigos, faz parte do cosmos, é determinado pelo cosmos. Nada acontece sem que não tenha um determinismo do cosmos, né? A vontade da natureza, a vontade dos astros está totalmente conectada, para utilizar uma palavra do agora, né? A palavra contemporânea, com a nossa alma. Veja, o aspecto mais conhecido dessa escola de pensamento é sua perspectiva ética baseada na indiferença. Nela, a filosofia é entendida como um exercício e não como uma atividade meramente intelectual. Esses pensadores acreditavam que tudo que existe estava sob a determinação de uma força cósmica harmônica e que a virtude estaria em viver em acordo com o seu desígnio. Então, primeiro de tudo, quando a gente fala em estoicismo, esses filósofos eles estão discutindo sobre a melhor maneira de se viver. A ética, ela quer dizer isso, né? Refletir sobre as próprias ações e mudar o nosso comportamento conforme aquilo que a gente considera certo ou errado. Então, o estoicismo não é só reflexão, não é só pensamento. O estoicismo era uma filosofia que dizia respeito às nossas atitudes, às nossas ações. O que é que a gente deve fazer para viver uma vida virtuosa, né? E essa indiferença que cita aqui na palavra ataraxia
não é a indiferença de não ligar para as coisas. Ah, eu sou indiferente aos problemas que estão acontecendo no país, né? Você não liga para o que está acontecendo. Não é isso. Para os estoicos na antiguidade, a ataraxia, a indiferença é não se deixar abalar pelo que de difícil, pelo que de conflituoso possa existir nas nossas vidas, não é? Então, através dessa prática, dessa ética da indiferença, os filósofos estoicos, eles queriam alcançar a maneira correta de se viver, não é? E essa maneira correta de se viver, ela estava em conexão com o cosmos. O que acontece na nossa alma é determinado pelo que acontece no cosmos, não é? Na natureza, nas diferentes estações da natureza, no movimento dos corpos celestes, nas constelações, nos astros. Eles tinham essa visão filosófica. O estoicismo ensina o desenvolvimento do autocontrole e da firmeza como um meio de superar emoções destrutivas. Defende que tornar-se um pensador claro e imparcial permite compreender a razão universal, que é o logos, né? O raciocínio, a nossa capacidade de pensar. Um aspecto fundamental do estoicismo envolve a melhoria da ética do indivíduo e de seu bem-estar moral. Então veja, primeiro, o estoicismo ele fala sobre autocontrole das nossas emoções, né? E da firmeza como um caminho para viver bem, viver de maneira feliz, viver de uma maneira ética, de acordo com a razão universal. Logos é outra palavra grega, né? Ataraxia e logos são duas palavras gregas, que quer dizer, nesse caso aqui do logos, o raciocínio, o nosso intelecto, a capacidade da gente falar sobre a vida, né? Nomear as coisas e falar sobre a vida de uma maneira inteligível. Então, um aspecto fundamental do estoicismo envolve a melhoria da ética do indivíduo e de seu bem-estar moral. A ética é sobre as nossas ações, né? É uma palavra que designa as nossas ações práticas, né? Todas as nossas escolhas, elas estão determinadas por uma reflexão ética, não é? E vamos adiantar aqui. Veja, vamos ler agora as principais citações desses filósofos. Sobre a ira, do Sêneca, tá? Isso é um trecho do Sêneca, que foi um filósofo do estoicismo, e eu vou ler aqui com vocês. Sobre a ira. O que é belo e digno é apresentar-se como defensor de seus pais, filhos, amigos, concidadãos, conduzido pelo próprio dever, benévolo, ponderado, prudente, não impulsivo e raivoso. De fato, nenhuma paixão é mais desejosa de vingar-se do que a ira, e por isso mesmo ela é inábil para vingar-se. Por ser muito apressada e insana, como em geral toda a cupidez, ela própria serve de obstáculo para aquilo a que se apressa. Assim, nem na paz, nem na guerra, ela jamais foi um bem. Quem escreveu isso foi o Sêneca, quando ele escreve aí sobre a raiva, né? Nos seus escritos sobre a tranquilidade da alma. O que é que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte, que para eu me tornar uma pessoa virtuosa, para eu me tornar uma pessoa melhor, né, nas minhas ações, eu devo o quê? Ser defensor dos pais, dos filhos, dos amigos, ser benevolente, ponderado, prudente, refletir antes de agir e não ser impulsivo e raivoso. Porque os estoicos, eles querem se distanciar daquilo que nos aproxima do vício, das atitudes erradas, e eles querem se aproximar daquilo que traz a virtude, né? Das melhores ações. Então, ele está dizendo aqui que a raiva ela é algo totalmente negativo para as nossas vidas, né? Vamos ler aqui o outro trecho.
Sobre a brevidade da vida é do Sêneca também, tá? Desse mesmo filósofo. O maior obstáculo à vida é a expectativa que fica na dependência do amanhã e perde o momento presente. Tu dispões o que está nas mãos da fortuna, deixas de lado o que estás nas tuas. Por onde olhas? Para onde olhas, aliás? Para onde te projetas? Tudo que há de vir repousa na incerteza, vive de imediato. Em curtas palavras, o que o Sêneca está dizendo aqui, pessoal, é viva o agora e não a preocupação do amanhã. Quando a gente fala em pessoas ansiosas, pessoas que não conseguem se concentrar, que não conseguem agir de maneira inteligente, cautelosa no agora, é porque elas estão sempre preocupadas com o que vai acontecer, com a expectativa no amanhã. Então, uma das características do estoicismo, né, é viver o presente da melhor maneira, sem preocupações com o futuro. Quando ele fala aqui, ó, tu dispões o que está nas mãos da fortuna. A fortuna é o acaso, tá? Essa palavra fortuna quer dizer o acaso. E a gente não tem controle sobre o acaso. Afinal, pode ou não pode acontecer coisas boas ou ruins com a gente, né? Então a gente não adianta se preocupar com o futuro, Sêneca está dizendo aqui, porque a vida é breve, né? A gente morre e a gente tem que procurar viver da melhor maneira, de uma maneira virtuosa. Olha aqui agora um trecho do Epiteto, é um outro filósofo, tá? No Eichereidion. As coisas não inquietam os homens, mas as opiniões sobre as coisas. Por exemplo, a morte nada tem de terrível, ou também a Sócrates teria se afigurado assim, mas é a opinião a respeito da morte, de que ela é terrível, que é terrível. Então, quando se nos apresentarem entraves, ou nos inquietarmos, ou nos afligirmos, jamais consideremos outra coisa a causa, senão nós mesmos, isto é, as nossas próprias opiniões. Ele está dizendo aqui o seguinte, que a morte, ela não é algo ruim por si mesma. A morte é algo natural, que faz parte da vida, não é verdade? Nascer, crescer, se reproduzir e depois a morte. Todo mundo enfrenta a morte. E ele está dizendo aqui, ó, citando o caso do Sócrates. O Sócrates foi um filósofo também da antiguidade que ele foi condenado à morte. Ele foi preso pelas autoridades de Atenas, da cidade de Atenas, a cidade dele, e ele foi condenado a beber uma bebida, tomar um veneno, uma bebida, né, chamado cicuta, feito de uma fruta que era venenosa, cicuta. Então ele bebe e ele morre, e ele prefere morrer, enfrentar a morte, visto que a morte não é um mal, né, a ser obrigado a recusar a sua filosofia, porque ele foi condenado pelas autoridades, acusado de corromper a juventude através da sua filosofia. O Sócrates ele questionava tudo. O que é o bem, o que é o mal, o que é a beleza, o que é a justiça, o que é a virtude, o que é a política. E com essas perguntas, ele digamos assim, deixava as autoridades políticas de Atenas sem resposta, não é? Ele foi acusado de desvirtuar os jovens, né, através da sua filosofia. Mas ele pensou, eu estou certo com a minha filosofia e eu vou defender ela até o fim, até o momento da minha morte. Ele teve a oportunidade de fugir da prisão, mas ele não quis. Ele disse, eu não tenho para que fugir, eu não tenho para que negar a minha filosofia. Quem está errado são as autoridades. Então ele enfrentou a morte, ele bebeu o veneno e ele morreu. Então aqui o que o Epiteto está dizendo é que não é a morte que é ruim ou as outras aflições, mas aquilo que nós falamos, as nossas opiniões sobre a morte é que são negativas, é que são ruins. A gente cria muita expectativa em torno dos sentimentos, em torno do que acontece com a gente e falando sobre essas coisas, emitindo opiniões, é que elas se tornam terríveis, negativas, não é? Vamos para o próximo. Meditações.
Tudo que está em acordo contigo está em acordo comigo, ó cosmos. Nada do que para ti se dá oportunamente ocorre para mim muito cedo ou muito tarde. Tudo que suas estações produzem, ó natureza, é fruto para mim. Quem escreveu isso foi o Marco Aurélio, um outro filósofo, tá? E nesse trecho ele está falando, ó, como se ele estivesse falando diretamente com o cosmos e com a natureza, não é? Então ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que aceita tudo que a vida traz para ele aceita, né? Ele pratica aí a ataraxia, que é a indiferença, não se afligir, não perder a cabeça, se manter prudente, se manter reflexivo, se manter calmo, é, diante das adversidades, diante das coisas boas e diante das coisas ruins que a vida pode trazer. Porque ele dizia que de nada adianta a gente se afligir. Imaginemos uma guerra. Imaginemos que lá na Grécia eles estavam vivendo uma guerra. Essa guerra, ela também fazia parte do cosmos e de nada adiantava perder a cabeça pela situação de guerra ou por uma situação de fome. De nada adiantava, porque isso só ia trazer mal, né? Só ia trazer sentimentos negativos. Então, a boa vida, a maneira correta de se viver, segundo os estoicos, é aproveitar o que há de melhor, mesmo quando a vida parece ter colocado para a gente situações muito difíceis de serem vividas, né? Então a gente fica por aqui, tá, pessoal? Na nossa aula sobre o estoicismo. E na nossa aula no WhatsApp depois, eu vou passar esse exercício aqui para vocês, tá? Das páginas, a leitura do texto das páginas 32, 33, 34 e 35 do livro didático e para vocês responderem ao exercício das páginas 36 e 37. Ok? Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.